Uma queda de uma laje mudou completamente a vida de Dayana Mello. 3 meses após o acidente, ela descobriu que a lesão causada na coluna era irreversível. O diagnóstico de paraplegia e a perda total sensorial colocou a até então motorista de ônibus diante de um grande processo de negação. Como ela descobriu uma nova forma de viver é o que você vai ver no programa de hoje, que começa agora. Você é um bom motivo para viver e é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa, que já começa com os nossos parceiros queridos, Dr. Lucas Parnese, seja bem-vindo mais uma vez, nosso psiquiatra. Obrigado, Thalita. Cuida da gente aqui, sempre com conhecimento para a gente. Ele também, nosso terapeuta ocupacional, Guilherme Fenelon, é uma honra te receber aqui mais uma vez. Obrigado, Thalita. Tamo junto. E vamos já colocando Dayana Mello, a nossa convidada de hoje, nessa conversa. Vamos ver o testemunho dela. Então, há 7 anos atrás, eu estava na minha construção, né? Estávamos fazendo uma obra ali e a gente bateu uma laje de uma varanda. E eu fui molhar essa laje e eu encostei no guarda-corpo que não estava pronto. Acabei caindo de lá, foi menos de 2 metros de altura. E eu fraturei gravemente minha coluna. Tive uma lesão medular na altura de T11 e isso causou, né, a paraplegia e a perda total sensorial. No dia do acidente, eu fui transferida aqui para o Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. Fiz a cirurgia que tinha que fazer e fiquei 4 dias na UTI. Logo após a UTI, eu fui para o apartamento, mas eu não fui comunicada que essa lesão ela era irreversível, né? Fui poupada ali nos primeiros momentos e após 3 meses depois que eu saí do hospital, eu me internei no Hospital Sara Kubitschek, aqui em Belo Horizonte. E foi no Sara Kubitschek que eu tive realmente o laudo definitivo, né? Que eles me comunicaram que eu não ia voltar a andar. De imediato foi um choque de realidade, porque eu era motorista de ônibus. Então foi muito difícil para mim voltar a uma realidade completamente diferente do que eu estava acostumada. E ali no Sara eu passei o primeiro processo, apesar de ser de negação. Eu fiquei ali naquele hospital para me reabilitar, fazer fisioterapia, mas dentro de mim eu ainda não aceitava essa realidade, não. Eu acreditava que se eu me esforçasse muito, fizesse muita fisioterapia, buscasse outros tratamentos também, né, futuramente eu poderia voltar a andar. Qual que é o primeiro impacto, como a Dayana descreve ali, diante de uma situação como essa? O impacto emocional, mental? A pessoa entra num sofrimento terrível, num acidente, né? Menos de 2 metros, né? Não é tanta altura assim, né? Apesar de ser suficiente para causar graves lesões, né? Uma situação inócua, né? Só para molhar você não está contando com nada, né? Você vai simplesmente molhar, você tem certeza que você vai voltar. E de repente você para de andar, que é uma coisa assim que a gente valoriza muito, mas a gente esquece, né, o valor que isso tem no dia a dia, né? A gente esquece a bênção que é a gente poder andar, né? Coisas simples do dia a dia que às vezes a gente vai valorizar só depois que a gente perde, né? Depois que a gente perde a função. E vira uma limitação, né? Ela já não passa a depender de outras coisas ou ter que desenvolver outras buscas, né? E depender de outros meios para conseguir. Então, inicialmente tem todo esse sofrimento, né? Até que a pessoa se adapte, ela veja assim que não é o fim da vida, né? Que existe, dá para viver e dá para viver bem, né? Sem o funcionamento das pernas, né? Por mais que tenha dificuldades, mas que dá para viver bem, dá para ser feliz, né? E dá para ser útil, produtivo, mesmo sem esse funcionamento. Que é uma coisa que a gente não percebe inicialmente, né? Você fala muito aqui pra gente, Gui, da reorganização da vida. Primeiro, ali é o choque realmente. E depois que é esse caminho de reorganizar tudo emocionalmente, né? Para poder lidar com essa realidade, nova realidade. Foi como ela falou, Thalita, é um choque de realidade. No princípio, primeiro que a gente tem que pensar, todos nós passaremos pelas fases.
Isso é inevitável. Esse choque de realidade faz com que a gente encontre com esse inesperado e cada um vai reagir de uma forma diferente de acordo com o que você já tem previamente construído enquanto uma capacidade de enfrentamento. Então, tem gente que vai realizar isso com mais tempo e com menos tempo. Tem gente que vai ficar nessa negação durante meses, talvez até anos. É interessante quando ela fala, eu ainda acreditei que se eu fizesse muito exercício, muita fisioterapia, muito processo de reabilitação, você imagina, ela estava na Rede Sara. A gente está falando aqui de uma das melhores instituições de reabilitação do país. E o trabalho deles é excelente. Então, a gente imagina que ela acreditava que naquele momento, numa atitude que ainda é de negação, se ela esforçasse demais, ela ainda poderia voltar a andar. Mesmo então, a gente não sabe quanto tempo durou. Os recursos também estavam disponíveis para ela, já que ela estava na melhor instituição, né? Certamente, mas uma lesão medular é algo gravíssimo, né? A recuperação, a reversibilidade é algo extremamente pequeno com relação a isso. Então, isso é proporcional, a capacidade reativa é proporcional à capacidade que, num primeiro momento, ela já tinha. O resto tem que ser construído depois. E você fala, né, que é interessante ouvi-la, ela era motorista de ônibus, então é alguém que eminentemente ainda trabalhava com os membros inferiores. Né? Então, você imagina. Extremamente, né? Ela tem uma ruptura com alguma coisa que para ela era imprescindível. E é tão para o próprio trabalho. Daqui a pouco a gente vai ver mais, à medida que ela vai contando, o quanto essa capacidade que ela já trazia em si, né, de ser independente, de se cuidar, de cuidar das coisas, de trabalhar, de seguir, o quanto isso pesou positivamente para o desdobramento após o acidente. Vamos conhecer um pouquinho mais da história dela. Tudo é um processo, né? Na psicologia nós chamamos de 5 fases do luto. Não quer dizer que sejam todas as pessoas que passam nesse mesmo sentido, mas para mim foi primeiro a negação, passei alguns meses ali negando essa realidade e até falando com as pessoas, né, que dentro de 9 meses a 2 anos eu voltaria a andar. Na verdade, o meu médico que me operou, ele disse que eu tinha esse prazo para melhorar. Mas a gente entende o que a gente quer, né? E eu entendi que eu ia voltar a andar. Aí, o primeiro momento ali, eu neguei. Eu fui acompanhada pelo Sara por uma equipe de psicólogos e também de fisioterapeutas. Eles foram me ensinando a viver na cadeira de rodas. Nunca me deram a expectativa de voltar a andar. Me explicaram como era a medula e por que eu não voltaria a andar. Então, quando eu voltei para casa, depois de alguns meses ali no Sara, né, nesse processo de reabilitação, eu fui encarar a vida lá fora de verdade. E lá é completamente diferente, porque o Sara, ele é completamente adaptado para a minha realidade na cadeira de rodas. E lá fora é como você sair de um treinamento e ir para o jogo real, né? Lá fora não tem nada adaptado para nos receber. Então, a gente começa a passar pelas outras fases. Para mim, depois da fase do luto, veio a fase da raiva. Na fase da raiva, você quer encontrar um culpado por isso. E aí é a gente, ou é Deus, ou é a sociedade. Alguém tem que ser culpado por aquilo. Aí, depois da raiva, quando a gente entende, quando eu entendi, na verdade, que não tinha um culpado, foi um acidente, eu fui para a fase da barganha e, sendo cristã, né, na verdade, eu acredito até que minha conversão verdadeira veio nesse processo, porque eu tentei barganhar com Deus o milagre que eu precisava. Entendendo que na ciência não tinha mais recurso, eu apelei para a fé e ali eu fui tentando negociar com Deus. Tudo que eu tinha, eu oferecia para Ele em troca do milagre. Passou um tempo, isso também não aconteceu. Eu fui conhecendo Deus como um pai e não como uma moeda de troca. Eu fui para a fase da depressão. É tão interessante, uma das coisas que eu gosto muito aqui do programa é o quão maduro nós nos tornamos quando a gente consegue fazer essa leitura da gente mesmo, né? 2 coisas eu queria destacar nessa fala da Daiana, que eu acredito que vai trazer muitas reflexões para nós e para quem está nos acompanhando. Quando ela fala sobre a gente entende o que a gente quer. Eu acredito que a gente precisa falar sobre isso
E depois também ela destaca ali nesse processo de descoberta dela, de autoconhecimento, né, de conhecer Deus também nesse processo, a importância de você amadurecer o seu olhar, como ela bem traduz ali, né, as fases que ela passou, e ela foi buscar se entender e se interpretar nessas fases. Sim, e essa caminhada ali entre o evento angustiante e a aceitação, às vezes a pessoa passa por essas etapas mesmo, né? E quando às vezes não tem uma fé tão madura ali, uma fé tão saudável, fala assim, comigo, não, isso não vai acontecer, isso aqui isso vai voltar. E é uma esperança assim que dentro de um limite ela é importante, né? Num evento inicial ali é importante que a gente acredite, que a gente, mas não acreditar como se isso não acontecer minha vida acabou, né? Não como se fosse a água da minha vida, né? Sem isso eu não posso viver. Mas olha, eu estou buscando, eu estou acreditando, né? Enquanto vai trabalhar, vai ser lutando ali pela aceitação, né? Então é um misto entre eu estou buscando melhorar, mas aceitando quem eu sou, né? Eu tento trabalhar muito com as pessoas em consultório assim, falar, olha, dá para ser feliz sendo quem você é. Você não precisa ser outra pessoa, você não precisa ter outra circunstância, você não precisa de outro passado, né? Dá para ser feliz mesmo com a dificuldade que a gente vive. Não com conformismo, né? Mas uma aceitação de quem busca melhorar, sendo grato e feliz por ser quem é, né? Que é o que a gente deve buscar, né? A gente busca melhorar, né? Não conformado com quem eu sou, com os meus defeitos, mas aceitando, né? Com um toque de humildade, né? Então a pessoa ela vai passando ali por essa dificuldade, tenta barganhar com Deus, né? Às vezes na fase da raiva sobra para Deus mesmo, né? Porque eu que faço isso, que oro, tava no meio de um jejum e acontece isso. A gente começa com aquelas ideias assim, e a cabeça vai indo para o lugar, né? A cabeça vai indo para o lugar e é muito importante a gente ter um suporte, né? De alguém de fora que não vai ficar ali te condenando, falar, você não pode falar isso, tem que entender essas fases, né? A gente tem que entender que isso vem bem conduzido, bem direcionado, vai, né? Isso passa, né? Isso em geral passa. A gente fala muito do suporte, doutor Lucas, mas às vezes também ter um pouco de cuidado com o que ouve de si mesmo. Porque às vezes ninguém lá fora está condenando, mas existe um sentimento de Adão ali, né? De eu vou me esconder, que aí a pessoa entra naquele universo também, que às vezes ela mesma está se cobrando, ela mesma está se condenando, né? Eu estou falando em casos gerais que a gente vive, que a gente experimenta, uma coisa meio punitiva, que ela mesma se dá a sentença. Ah, isso aconteceu comigo porque eu fiz isso, porque eu sou assim, porque a culpa é minha, porque eu não sei o quê. E também é difícil você entrar nesse casulo para poder intervir, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Guilherme, sobre o que ela quer dizer quando ela fala assim, a gente entende o que quer. Muito bom. Thalita, olha que interessante, quando ela fala que ela está num processo de uma instituição de reabilitação, uma reabilitação física, né? A gente entra naqueles compartimentos, né? O que é da saúde mental, o que é do fisioterapeuta, do que é do ortopédico, e a gente sabe que é tudo uma coisa só. Por isso tem uma equipe de psicologia de saúde mental dentro de uma clínica de reabilitação. Para isso mesmo, uma das funções desse processo de saúde mental, de acompanhamento terapêutico, com uma questão que é uma lesão medular, por exemplo, e não só nesse caso, é para poder compreender e acertar, fazer um ajuste com relação a isso. Quando eu vou para um processo de pensar a minha saúde emocional, eu vou com todo um conjunto de expectativas que já são minhas, que já são criadas internamente. Isso já está pronto. Então, quando eu ouço, às vezes, um profissional, né, me ajudando a colocar uma primeira questão, quando ela diz eu ouço o que eu quero, existe uma verdade interna que eu tenho ainda, que ela já está elaborada. E durante um processo que ela vai ter que viver com relação a isso, eu posso ceder ou não. É uma equação, é uma tensão que ocorre com relação a isso. Então, quando ela diz eu escuto o que eu quero, ela está dizendo que num primeiro momento esse choque de realidade é tão forte, é tão intenso, que eu não quero isso mesmo, eu não quero ouvir essa verdade. Eu não quero lidar com isso agora, eu não dou conta de lidar com isso agora. Então, ela passa por esse processo até ela compreender, não, poxa, eu vou ter que aprender a fazer isso, eu vou ter que lidar com essa história. Então, você vai adaptando essa realidade com relação a isso. Isso é muito variável de pessoa para pessoa, o tempo que pode durar. Interessante uma observação,
porque ela já, com certeza, ela já aprendeu muito com relação até essas maneiras dela conduzir e dizer sobre isso. Então, quando ela fala da fase, né, fala da raiva, da negação, ela fala da barganha, ela fala da depressão, é interessante a gente entender que essas fases não são, ela sai de uma fase linear. E vai para outra automaticamente. Não, ela é o seguinte, ela pode transitar entre uma fase e outra. Ela pode estar lá na depressão, voltar para a negação, ela está ali fazendo uma barganha, ela pode ali voltar para um processo de ter raiva. Então, essa coisa, ela flutua, depende disso. Isso pode durar anos, né, com relação a esses processos. E como fica bom quando a gente entende isso rápido, né? Ela destacou ali, eu precisei aprender a viver na minha nova realidade. Então, todo mundo está vivendo uma nova realidade todo dia, né? Como fica bom quando a gente aprende isso rápido para a gente poder avançar dentro dos nossos processos, para esses processos durarem cada vez menos, passar mais rápido para a gente poder se reorganizar. E um dos processos que ela destaca muito e que é muito comum, muitas histórias, as estatísticas mostram isso no nosso país, é o quadro ali de depressão. Vamos conferir como que foi esse momento da vida dela. E a depressão ela foi muito profunda. Eu já tinha, né, quadros depressivos antes do meu acidente. E aí isso se agravou nesse período, foi a parte mais difícil de vencer. No período da depressão, eu pensei muitas vezes em tirar a minha vida. Planejei algumas vezes. Houve um episódio que eu peguei o meu carro e eu planejei subir no alto de uma serra que tem na minha cidade e eu ia jogar meu carro lá de cima. E o Senhor interviu porque eu errei a rota, não tive como subir. A única maneira que eu tinha de subir ali era a pé. E aí foi uma coincidência de Deus, né, para me livrar desse episódio. E aí eu voltei para casa naquele dia e eu comecei a tratar a minha alma. Eu comecei a rasgar o meu coração diante de Deus e conhecer quem era Daiana de verdade. E entender que a falta da minha perna, a falta daquilo tudo que eu podia fazer antes não era o suficiente para me parar. Eu tinha um filho para cuidar, eu ainda tinha uma casa para manter. E aí eu fui tratando isso diante de Deus. Foi um processo muito longo. Os outros processos foram mais curtos, mas a depressão foi muito longa. Até que eu cheguei na aceitação. E a aceitação, ela para mim foi muito bom, mas ela gera também um confronto entre a religião, entre as pessoas e quem eu sou agora. Porque na aceitação, muitas pessoas entenderam que eu tinha desistido de voltar a andar, que eu não cria mais no milagre e que eu tinha parado de fazer fisioterapia porque eu tinha simplesmente aceitado isso na forma de desistência, o que não é verdade. Eu precisei entender que não tinha mais recurso terreno. Então hoje eu guardo a minha vida em Deus. Eu creio no milagre, creio que Ele é poderoso para fazer isso, mas isso não é mais o suficiente para eu estar na presença dEle. Eu quero Ele por quem Ele é e não mais pelo que Ele pode fazer. E aí hoje eu considero que eu esteja nessa fase de aceitação. Por mais que eu tenha uma vontade extrema de voltar a andar, eu entendo que isso não é suficiente para me parar. Que lindo testemunho, que forte, que profundo, porque eu acredito que o maior milagre que tem é, de fato, sermos feitos filhos de Deus e vivermos como filhos de Deus. Ela apontou ali na fase da barganha, é uma relação com Deus que muitas vezes a gente faz mercantilizada. É pelo que Ele pode nos dar, é pelo que Ele pode fazer, não pelo Pai que Ele é. E o Pai que Ele é, Ele pode nos curar com fisioterapia, sem fisioterapia, com psiquiatria, sem psiquiatria, com psicologia, sem... A gente sempre reforça isso aqui. Então, se o seu caso, ele tem uma orientação para um acompanhamento psiquiátrico, terapêutico, fisioterápico, ok. Mas se ele não tem orientação, ou se por qualquer motivo a pessoa não pode fazer, quantas histórias nós já ouvimos aqui de Jesus ser o psiquiatra, o psicólogo, o fisioterapeuta. Ele faz novas células, ele faz novos órgãos, ele faz medula, ele faz criar um caminho no deserto. Então, é porque eu acredito que a gente às vezes cria um Deus de acordo com a nossa criatividade, com aquilo. Então, Deus tem que se encaixar naquilo que eu criei, naquele padrão, naquele formato. E quando esse formato
fale, né? Porque ele realmente não vai dar certo, esse Deus que a gente criou. Aí vem todos esses questionamentos. Então, como é profundo ouvir a fala dela, a história dela, lá do coração dela. Ela citou ali antes, né? Aí eu fui tratar minha alma, eu fui resolver minha alma. Então, eu queria que vocês destacassem sobre isso que ela falou. Esse trecho que ela falou é maravilhoso. Ouvir isso aí é um testemunho de vida, né, que ela passou. E quando ela fala das fases todas, por fim ela fala aceitação. Olha que bacana, ainda fala o seguinte, poxa, a gente custa chegar na aceitação e quando a gente chega na aceitação, as pessoas em fora ainda ficam criticando, achando que você está desistindo. A aceitação não é desistência. A aceitação é encarar a realidade de uma forma que até então você não tinha encarado. Olha, eu tenho uma lesão medular, ela é definitiva, se Deus não fizer o milagre, eu vou ficar paraplégica pro resto da minha vida e vou enfrentar. Então eu aceito essa condição que eu estou, com todos os desafios que ela me propõe para viver. Um modo de vida diferente do que eu já tive até agora e até então. Então, o que acontece de uma forma generalista é que quando você chega e alcança a fase da aceitação, ela se repete. Então, quando é que você chega na aceitação e pronto? Não, você passa a aceitar todo dia. A aceitação é algo corriqueiro e cotidiano, porque isso não impede que a pessoa transite nas outras fases, ela lembre que as outras fases existem. Ela pode ter aceitado e um dia ela está com raiva, ela pode ter aceitado e um dia está mais deprimida, ela pode ter aceitado e um dia ela querer barganhar um pouquinho. Então é belíssimo quando ela fala, eu aceitei, primeiro para mim mesma, para mim aceitar a realidade que eu entendo e coloca Deus no lugar de Deus. Deus não deixou de ser Deus porque eu estou assim ou porque isso aconteceu comigo. Deus vai continuar sendo Deus. E isso foi o que ela chama de conversão. Foi assim, eu entendo que eu, depois de superação da barganha, é que eu realmente passei por um processo de conversão genuína. Ela entendeu dessa forma e provavelmente ela tem muita razão de estar dizendo isso. A experiência da profundidade que ela teve, entendeu? Deus é Deus, Ele continua sendo Deus apesar de tudo que aconteceu comigo. E com tudo que aconteceu comigo. A conversão passa por a gente sair da rota da nossa vontade, da nossa expectativa, do nosso plano perfeito, infalível, para convergir para a soberania de Deus. É tempo de nós vivermos e desfrutarmos da soberania de Deus, que é de fato esse Deus que a gente canta, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E quando a gente vê um testemunho disso, Daiana, você já é um testemunho de um milagre. Por quê? Porque você é um testemunho de alguém que vive com Deus. Algumas pessoas podem andar com Deus. Você é uma mulher que anda com Deus. E como é inspirador, assim como nas histórias dos discípulos que estão aí até hoje, a gente lê a Bíblia e vê homens e mulheres que andaram com Deus. Você é uma mulher que anda com Deus e isso nos inspira a continuar caminhando. Vamos conferir mais um testemunho da Daiana. Eu fui aprendendo a lidar com as minhas limitações na sociedade, né? Porque lá fora, como eu disse, né, o Sara ele é adaptado para mim, mas lá fora são muitas escadas, degrau para todo lado, calçada com muitas avarias. E eu fui rompendo a vergonha, fui rompendo esse medo que eu tinha de ir para fora e eu fui vendo a necessidade de voltar a dirigir. Então, adaptei meu carro, voltei a dirigir e, assim, hoje eu conheço mais do Brasil do que eu conhecia antes. Antes, apesar de ser motorista de ônibus, eu não tinha tempo para viajar, não tinha nem muita vontade. E depois do acidente, eu tinha tempo livre e eu tinha vontade de conhecer os lugares. Então, eu fiz muitas viagens. Eu ainda não era pastora, mas fui sendo convidada ali para algumas coisas. Eu já falava muito sobre adoração, sobre casa de oração. E aí essas viagens me proporcionaram novas alianças, novos amigos, nova vontade de viver. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda a situação. E eu acho que isso foi muito real na minha vida. Após o acidente, eu redescobri novas maneiras de viver e eu descobri de novo a minha vida. Eu descobri que vale a pena essa vida que eu vivo hoje. E sem hipocrisia, eu tenho essa convicção. Eu não trocaria a vida que eu tenho hoje pela vida que eu tinha antes. Eu descobri uma alegria que nada é capaz de arrancar. Eu descobri uma confiança e uma dependência em Deus que eu não tinha antes. E eu, de fato, descobri que a gente pode ser contente em toda e em qualquer situação.
Então, eu tenho uma frase que eu uso muito e quem puder, né, quem for ouvir isso futuramente, eu acho que vai fazer muito sentido. Hoje, o Senhor me leva a lugares que as minhas pernas jamais me levariam. Essa é uma certeza que eu tenho, que eu carrego. E eu descobri nele, sabe, um lugar seguro que baliza o meu coração, que baliza as minhas emoções. E quando a carne começa ali, né, a minha alma, na verdade, começa a militar contra a alegria do Senhor que habita em mim, eu sei que nele eu posso voltar sempre e encontrar a segurança que eu preciso para vencer toda e qualquer circunstância que tem aí fora. Gente, não precisa falar mais nada, né? Ela descobriu a alegria daqueles que andam com Jesus. Olha que coisa incrível. Às vezes a gente não chega tão longe porque a gente está andando com as nossas próprias forças, do nosso próprio jeito, né? É tão inspirador. E ela veio para a Rede Super gravar, dirigindo, vai para todo lado, mas veio para cá, não tive a honra de conhecer pessoalmente. Eu estava de férias no período, mas a nossa equipe gravou com ela, uma história inspiradora. Quero deixar um beijo para a Dayana, né? O nosso carinho aqui do nosso programa. Foi uma honra ouvi-la, né? Maravilhoso, testemunho maravilhoso. É tão importante, né, quando a gente ouve, e eu acho que vale a pena a gente fazer um último comentário, que é: será que eu tenho que esperar um diagnóstico para eu poder fazer as mudanças necessárias da minha própria vida? Poxa, né, em alguns casos é imprescindível, as fatalidades nos alcançam, né? Mas dá para a gente pensar, né, nas possibilidades, né? Qual que é a mudança que eu tenho que fazer hoje? Né, independente de eu estar passando por nenhuma situação grave na minha vida, mas qual a mudança que está acessível e que eu preciso fazer e que eu preciso dessa motivação para poder fazer essa mudança que eu preciso fazer? Acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Que bom a gente também poder dar conta de fazer as mudanças necessárias, mesmo que não aconteça algo grave na nossa vida. Amém. Amém. A gente precisa realmente aprender, se dispor a esse aprendizado, a esse aprender a viver, né? Independente da situação. Eu espero que essa mensagem contida na história e na vida da Dayana, que é um bom motivo para viver, tenha te inspirado tanto quanto nos inspirou no programa de hoje. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.